Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aventuras Bibliófilas, nosso podcast da Rafus Press. E hoje a gente vai falar de um autor que ele está presente aí finalmente, né, a campanha Hierofantes se concluiu, com a impressão do livro Fantasmas da Cultura. E para os nossos apoiadores que adquiriram os dois livros, né, o Fantasmas da Cultura e o Crônicas Jornalísticas do Danúncio, eles vão receber uma analecta, né, quer dizer, o nosso novo formato de material em folha impressa, do Chris McCool, né, que é o autor que a gente vai falar agora. Chris McCool, no caso, ele escreveu uma pequena introdução ao Gabriel D'Annunzio, né, que é uma espécie de resumo de um material que ele publicou nessa edição do Bibliocuriosa. Né, questão da D'Annunzio aqui, essa edição aqui. Mas quem é o Chris McCool? Chris McCool é um escritor australiano. Ele já colaborou com a Rafus Press algumas vezes. Ele já escreveu um material para Crystal Castles, né? A nossa coletânea de textos a respeito de efeitos de embriaguez, né? E êxtase induzido quimicamente. Ele já publicou em outros materiais que eu também participei, né? Eu conheci o Chris McCool através de uma postagem no Wormwoodiana. Wormwoodiana é o site do Mark Valentine, especialmente, aquele que toca o site, basicamente, a respeito enfim, de uma literatura mais underground, né, britânica, seja mais antiga, seja atual, e aí cruza um pouco o interesse com o Chris McCool, que eu já vou comentar um pouco mais. E o Chris McCool ele toca não toca mais, que é o Bizarre, dois fanzines, magazines artesanais, enfim. Um era o Bizarrismo, né? Muito legal, uma estética até bem feitinha, mas esse não tem mais, né? Ele parou de produzir, né, o Bizarrismo. E o outro é o Bíblia Curiosa, né? Esse aqui é o do D'Annunzio. Inclusive, esse material continua em produção. Eu tenho o último aqui, que é sobre Alice no País, as múltiplas versões de Alice no País das Maravilhas. E aí resta comentar um pouco o que o Chris McCool faz em si. Esse material dele é sensacional, porque ele, assim, existe, digamos assim, um gap, né, um intervalo entre a produção acadêmica, né, da academia, dos scholars, né, por assim dizer, e uma produção para-acadêmica. Muitas vezes os acadêmicos ocupam o espaço da produção para-acadêmica, usual até, mas às vezes não. E um dos caminhos da produção para-acadêmica, que é um caminho mais ensaístico, né, um caminho mais de uma reflexão própria, né, muitas vezes repleta de intuições interessantes, mas mais própria, é o caminho do colecionismo, né? Você coleciona, né, elementos e você vai conhecer muito da sua coleção, né? Você vai conhecer muitos detalhes que, digamos, outras pessoas não vão ter nem ideia, mesmo pesquisadores. O meu contato com a Monta Broxas, né, a Zagava e outras editoras, e com autores como Mark Valentine, por exemplo, o Andrew Condos, me levou a ter contato com pessoas que eram desse nicho de colecionismo. E o Chris McCool é o mais radical de todos. Ele tem uma predileção pelo extremamente diferente, pelo exótico, pelo único, não é? Então, por exemplo, e assim, ele tem um talento muito especial, além dessa predileção pelo exótico e pelo singular, ele tem um talento muito especial na produção de perfis, retratos, o portrait, né, aquele estilo francês que o Cioran fala na antologia do retrato, né? Ele é muito bom nisso, que é um gênero, né? Um gênero de biografia muito comum na França do século XVIII, por exemplo.
né? Ele é muito bom em montar esses retratos. Vocês vão ver, aliás, né, o retrato que ele monta do próprio D'Annunzio, né? Então ele é um escritor muito bom, tem uma grande habilidade nisso, e ele aplica para justamente falar dessas tendências literárias absolutamente inusitadas, né? O que é muito interessante porque a reflexão dele, digamos assim, ensaística, retratista e como conhecer, né, como colecionador, não como um pesquisador da área, revela muito das contradições internas da própria noção de literatura, que é uma noção muito romantizada, né? Nós aqui da Rafos temos como máximo objetivo justamente desromantizar, inclusive a própria ideia de livro, né? O, o próprio Miku faz isso, né? Então pegamos, por exemplo, essa edição do Bizarrism, como eu falei, é muito bem feita. São fanzines, né? A impressão é mais rústica, mas é muito bem feita, inegavelmente, né? Este, por exemplo, tem uma história de um sujeito, é o Somerton Man, um cara que apareceu morto numa praia. Aqui são, o Bizarrism tem um foco maior nos retratos, né? Como eu disse, é o talento, o grande talento do Chris McCool, e aqui ele se concentra mais. O retrato fala um pouco de literatura também, mas o retrato é o principal. Então, Somerton Man, um cara que apareceu morto, ninguém sabe quem é, na identidade desconhecida, nessa praia de Somerton Man, né? Eu acho que ele tem um nome famoso, até nome de banda. Tamunshud. Nome de banda isso, Tamunshud. É um negócio que ele tinha escrito num papel que tinha no bolso. Apareceu nessa praia lá em Adelaide e nunca ninguém descobriu quem é. Aí tem esse aqui é muito bom a respeito da Jane. Ai meu Deus, esqueci o nome dessa mulher. Não tem aqui. É uma antropóloga pioneiríssima que ao mesmo tempo. Deixa eu ver se aparece o nome dela. Não aparece, é uma pena. Jane Dorothy Carter. Jane Dollinger. Ela era. Aqui tem uma foto dela. Ao mesmo tempo pioneira da antropologia e dessas mulheres de filme que aparecem no meio, né, dos nativos e fazendo coisas assim de exotismo. Então ela é como se ela tivesse uma dupla carreira, né? Como ela é uma mulher bela, né? Tem a foto dela, casada com esse senhorzinho aqui que era um antropólogo. Ela viajou o Brasil, Lima, teve contato com os jívaros, né? Que são aquela tribo famosa da redução de cabeças. Ou seja, é o tipo de perfil que aqui, inclusive ela com um jívaro, né? O tipo de perfil que o Miku adora, né? Depois ela foi para países árabes, foi para o México, era bizarríssima, né? Aqui tem um outro artigo sensacional, os títulos são sensacionais também, que é uma breve história de ditadores embalsamados. Então ele vai fazendo todo um histórico com várias referências literárias. No final tem a bibliografia, artigo por artigo, né, de livros bizarros que ele consulta a respeito das estratégias das, digamos assim, técnicas e usos de propaganda do embalsamento de, né, embalsamar ditadores pelo mundo afora. O Lenin é um dos mais famosos, né? E por aí vai. Esse é o bizarrismo, né? O Stalin acho que foi embalsamado também, sei lá. Dimitrov, o Gottwald, né? Que era da Tchecoslováquia, morreu no mesmo dia que o Stalin. Ficou tão triste, morreu também. Morreu outro também. E por aí vai, né? Esse é o trabalho do nosso amigo Chris McCool. Aqui a gente tem, né, como eu falei, um livro, um fanzine muito mais dedicado a perfis. E é brilhante nesse sentido, né? Perfis bizarros. Não é perfil comum também. Não vai encontrar um perfil, sei lá, do Joyce, né? São perfis que são estranhíssimos, né? Assim, e que ele vai dar bastante ênfase, né? Aqui as fontes, como eu falei, é um colecionador. Numerosíssimas fontes, né? De tudo que ele fala aqui tem fonte, né? Esse aqui vai na mesma direção, né? O Bizarrismo,
que é falando de cultos, né? Ele tem um exemplar genial que é sobre um desses Bizarre Reasons, que é sobre o Kim Jong-un, que é brilhante, é engraçadíssimo também, não é? Aqui o coisas muito da Austrália também, né? Esse Olympia Milk Bar era um bar na Austrália que entrou em decadência, só dava drogado, enfim, coisas assim interessantíssimas, né? O Bíblia Curiosa, eu vou pegar o mais recente, né? Por sua, ou todos são geniais, né? Olha a capa disso. Aqui sim é a pesquisa bibliográfica de livro. E o Chris McCool, ele faz uma pesquisa muito densa, né? Tanto que para falar, por exemplo, do D'Annunzio, ele foi no Vittoriale. Ele visitou, ele tirou uma foto bizarríssima do Vittoriale. Deixa eu ver se eu encontro. O artigo que ele escreveu sobre o D'Annunzio é gigantesco. Ele fez um resumo, assim, gentilmente, né? Não cobrou nada. Fez um resumo para a Raffles Press, para o nossa recompensa extra, né, para os apoiadores que esperaram tanto tempo pelo material final, né? Vittoriale aqui, ó. Essa aqui era a casa do D'Annunzio, os cômodos, né? E ele tirou uma foto de uma coisa muito estranha, que esse aqui, ó, essa escultura aqui, ó, que eu nunca vi ninguém mencionar, aliás, único, né? E esse espécie de mapinha é uma espécie de imã, sei lá que diabo é isso que você compra na lojinha do Vittoriale, né? Então ele tem um escopo muito amplo e uma erudição muito interessante, né? Por exemplo, o material da Alice são só livros baseados nas situações da Alice, só que com digamos assim, uma abordagem única, não é? Como esse aqui, que é o Édipo na Disneylândia. Olha que sensacional isso, né? Obras também pouquíssimo conhecidas, né? Como eu falei, ele aborda, ele tem um texto que é genial, foi publicado na Infranoir, que é um jornal que eu ajudei a editar, publicado pela Zagava de Düsseldorf. E ele tem um texto a respeito do pior poeta do mundo. É isso mesmo, ele é considerado, acho que, o pior poeta do mundo. E é sensacional o texto, porque aí você percebe o quanto as noções que nós temos de literatura são romantizadas. Elas seguem, na verdade, uma espécie de estruturação mental de uma visão romântica da realidade e principalmente uma visão que interessa às editoras, né? De grandes autores, grandes obras e tudo mais. O Mikul, com esse trabalho dele único, ele vai quebrando isso. E assim, ele tem, por outro lado, e é um trabalho histórico, né? Por exemplo, ele tem eu acho que é nesse número do Bíblia Curiosa. Aliás, todos esses materiais estão disponíveis por US$ 5 australianos, mais não sei quanto de postagem, não é barato, né? Vai pôr aí uns US$ 15 australianos. A postagem daqui para lá é bem cara. E ele está sempre publicando como se fosse um catálogo de obras que ele vai colecionando. Ele é um colecionador e aí ele lê e vai escrevendo sobre, né? Sem, como eu falei, sem grandes aventuras em terreno acadêmico, em terreno de teorização, mas com muitas intuições e uma riqueza muito grande de informações embasadas, com fontes que ele cita, né, de cada uma dessas obras. Não vai ter no nosso artigozinho, porque ele é um artigo curto, né? E um resumo desse material. Se vocês quiserem ler o artigo inteiro sobre o D'Annunzio dele, comprem esse aqui que tem o Human Bat, né? Que é outro artigo genial dessas figuras aqui de livros Pope, que ninguém conhece, que vocês vão encontrar um artigo de 20 páginas, mas é gigantesco o artigo que ele escreveu sobre o D'Annunzio. Acho que é em torno de 20 mesmo. Começa na 12 e termina na 31, né? Mais de 20 páginas sobre D'Annunzio, né? Que é o artigo original. Mas aí ele escreve, se não me engano, nesse volume aqui, agora eu não me lembro em qual, sobre como foi a crise de papel na Inglaterra. Então, vários livros publicados, acho até que foi nesse daqui mesmo, que ele fala do Crook Factfulness, né? Vários livros publicados entre os anos 40 e 50, início dos anos 50,
ali numa janela do final da Segunda Guerra, de 45 a 51, 6 anos de janela, esses livros se esgotaram e muitas vezes não existe mais. O livro desapareceu, porque com a falta de papel, as tiragens eram pequenas, os livros acabavam se esgotando rápido, muitas vezes não tinha uma distribuição muito boa, não é? A tiragem era minúscula, né? E o livro se esgotava e desaparecia, né? Então, muitos livros simplesmente desapareceram, né? Por conta de uma crise, a guerra trouxe isso, né? Uma crise prolongada na indústria de papel na Inglaterra dos anos 30, 40, 50. Então é algo que você só descobre sendo colecionador, né? É um tipo de informação que o colecionador tem um acesso mais privilegiado. Então, nesse ponto, como eu falei, o colecionador ele impulsiona, ele ajuda o desenvolvimento científico da academia, porque o colecionador ele tem acesso a algumas informações que muitas vezes o meio acadêmico não tem, por conta justamente de uma variação muito grande de fontes, né? E como o Chris McCool traz essas fontes, né? Então você tem um material completo ali para você fazer uma pesquisa mais sistemática, né? Então isso é o Andrew Condos é assim também, não é? São pessoas que, por exemplo, vasculham anúncios de jornais de novos livros, que era muito comum fazer isso, jornal ou revista, até os anos 50. Existia blurb, a maneira de você divulgar, né? Existe uma tendência na internet, especialmente em booktubers, tiktokers, tikbookers, né, no seu nome, e demais adjacências, de você entender o livro como se fosse uma espécie de estrutura que existe desde o século XVIII igual. Com blurb, pé biográfico, paratexto. Não é assim. O livro, como nós entendemos hoje, ele é uma construção final dos anos 70. Aliás, até o mesmo ISBN, o Sistema de Classificação, ele só foi se popularizar nos anos 70, né? Então nem isso o livro tinha, não é? Por isso que era fácil um livro sumir, desaparecer, você não encontrar mais exemplares em lugar nenhum, se a tiragem fosse baixa, né? Então o Chris McCool, como o Andrew Condos, no caso específico da literatura romena, eles buscam nos jornais antigos, em microfilmagem, em referência digitalizada hoje, né, as indicações desses lançamentos de novos livros, que muitas vezes nunca aconteciam. Mas você tem indicação? Será que existe um manuscrito? Será que o livro chegou a ser enviado? Será que na gráfica aconteceu algum problema político, problema econômico, faliu a gráfica, o livro se perdeu? Ou está em algum lugar? Então, como eu disse, essas indicações de pesquisa são preciosas como fonte primária, não é, para quem está realmente montando ali uma pesquisa baseada nesse aspecto arqueológico mesmo da literatura, que me parece o aspecto mais interessante, né? Que foge justamente dessas generalizações românticas, né? Então, esse é Chris McCool, né? Eu vou deixar o link do e-mail dele para quem quiser entrar em contato e solicitar alguns desses livrinhos da Bíblia Curiosa. Não sei se tem todos, ele me manda quase todos, ele me mandou, mas eu não sei se tem todos eles disponíveis, né, para venda. O último é o da Alice, que eu recomendo, é muito bom. E é um autor brilhante, é um autor que fornece fontes preciosas da história da literatura, história do livro, em língua inglesa, na Inglaterra, assim, em língua de modo geral. Inglaterra, Estados Unidos e principalmente, o que é pouco conhecido, né, Austrália e Oceania. Então é isso, espero que os apoiadores do Hierofantes gostem desse texto do Mikul, que é muito bom. Vocês vão ver um pouco o talento dele em compor personagens únicos, retratos muito bem, digamos assim, desenvolvidos. E eu vou ficando por aqui então. Um abraço a todos e até a próxima.